Burns, que também está acompanhando, é claro, a cerimônia nessa manhã no Reino Unido. Que o senhor destaca, bem-vindo, Derek, dessa apresentação toda, desse dia especial da coroação de Charles III no Reino Unido. Muito obrigado pelo convite e bom dia. É fantástico, não é? Essas cerimônias britânicas, e esse foi formidável, foi muito bonito e continua sendo. Eu acho que eu fui convidado para explicar um pouco da relação entre a soberana da Inglaterra e a Igreja. Foi o reverendo Aldo da nosso catedral em Santo Amaro, Catedral St. Paul's, que me convidou, porque ele está viajando. Mas a relação entre a monarca britânico e a Igreja vem de longa data, como alguns dos comentaristas hoje têm falado. A primeira coroação na abadia de Westminster aconteceu em 1066. E é neste momento que o rei tem que jurar que vai trabalhar a favor do povo, tanto da parte do Estado como na parte da Igreja. Então, esse foi, desde aquela época, foi o símbolo, e ficou mais forte ainda por volta de 1530, na época do rei Henrique VIII. Foi o Henrique VIII que separou a Igreja britânica do catolicismo, seguindo um movimento que começou na Alemanha com Martin Luther e deu certo também na Inglaterra. Dizem que foi por causa do fato que ele queria divorciar a sua mulher e o Papa não queria, mas eu acho que esse foi um estopim, mas o movimento já estava acontecendo. Enfim, daquele momento em diante, o rei inglês é coroado e ele jura a sua obrigação de defender a fé da Igreja Anglicana. E se você pega uma moeda inglesa daquela época, eu tenho aqui uma libra britânica, e obviamente ainda é da época de Elizabeth, mas fala várias coisas ao redor do retrato dela e fala que ela é fid-def, ela é fidei defensor, que quer dizer defensor da fé. E todas as moedas de 1530 e diante têm este simbolismo na moeda. Então, a conexão entre a monarquia e a Igreja Anglicana é desde longa data e muito profundo. Sem dúvida, professor. Agora são 9h41, nós estamos aqui na Jovem Pan, nessa cobertura especial, conversando com o professor Derek Barnes, ex-presidente da cultura inglesa. Professor, na sequência, quem faz a pergunta é Marcelo Favalli. Favalli. Professor, muito bom dia. Eu queria falar com o senhor, mas com um caráter de British citizen, né? O senhor é um cidadão britânico. O senhor falou da moeda, os símbolos vão ser mudados agora, né? O papel moeda vai ter o rosto do Charles, as caixas de correio vão ter as insígnias, até os uniformes dos Beefeaters agora trazem as iniciais do rei Charles. Mas tirando essa parte protocolar, eu pergunto para o senhor, que tem raízes britânicas, o que o senhor espera que seja a monarquia de Charles? Claro que ele chega ao posto na sombra da mãe, que ficou 70 anos possuindo a coroa, mas me parece que ele tem um outro perfil. Ele tem posições políticas muito bem desenhadas, já falou sobre preservação do meio ambiente, já falou sobre combate ao aquecimento global, preservação muito da cultura da Inglaterra, do Reino Unido, ele gosta muito de arquitetura, mas ele tem posições políticas mais marcadas do que era a mãe. O que o senhor, como cidadão, espera que esse rei, como o senhor espera que ele atue?
A pergunta é interessante. E, para começar, eu diria que em questões exatamente políticas, ele vai se abster. Ele não vai... o monarca não pode se declarar a favor de um partido, outro partido, ou a favor do Brexit ou contra o Brexit. Isso é para o parlamento. Então, ele tem que ficar neutro. Eu acho que ele está muito tempo observando a May, está bem assessorado e vai continuar nesse ritmo. Não vai declarar posições políticas. Mas posições globais do tipo que você já citou, esses de meio ambiente e defesa do mundo, do aquecimento global, isso sim. Isso sempre foi uma posição dele do passado, não muito apreciado pelo povo, é muito mais apreciado agora. E eu tenho certeza que ele vai seguir isso com firmeza. Eu já ouvi falar que se o Brasil faz um convite para ele para o ano que vem ou alguma coisa para visitar o Brasil, visitar a Amazonas, ele vem voando rapidinho para fazer isso. Então só falta o convite. E, professor, em uma outra discussão, a gente até acompanhou durante o trajeto da carruagem, enquanto ocorria a cerimônia propriamente dita, na abadia de Westminster, houve, claro, protestos de pessoas contrárias à monarquia. Pessoas contra a monarquia sempre existiram, né, professor? Mas o senhor acha que agora, nesse momento em que há muita força nas redes sociais, o senhor acha que a monarquia britânica está preparada para enfrentar todos esses desafios e também essa porcentagem da população contrária? Eu acho que está. É mais difícil do que no passado, porque com mídia social, esses movimentos têm mais exposição da mídia do que eles tinham 40, 50 anos atrás. Então, esses forças contra e a favor, em todos os países, por todas as razões, ficam mais fortes. Mas eu tenho certeza que a grande maioria do povo britânico, no fundo, gosta desta estrutura do Reino Unido, onde o rei é o topo, pelo menos de forma cerimonial, e vão querer continuar. Mas, sem dúvida, existem esses movimentos separatistas na Escócia, país de Gales, de menor porte, mas duvido pessoalmente que vai realmente acabar tirando o rei do trono. Eu acho que a Inglaterra, pelo menos na minha vida, não vai virar república, vai continuar reinado. Diogo Schelp, conosco, Derek Barnes. Professor, de certa forma pode-se dizer que nos últimos anos, nos últimos reinados, nós tivemos uma espécie de matriarcado no Reino Unido, né? Lembrando a rainha Mary, por exemplo, uma personalidade forte, a rainha Elizabeth, a rainha mãe, né? Também teve uma função importantíssima, ela que, avó, né, de Charles III, teve uma participação muito importante, inclusive na formação de Charles III, a própria rainha Elizabeth II, com o maior reinado da história. Qual seria o papel, dentro dessa linhagem de mulheres muito fortes na monarquia recente, de Camila? Acho que o professor não ouviu a pergunta do Diogo Schelp. Ouviu, professor, por favor? Não, eu não ouvi a pergunta. Não. Pode repetir a pergunta, por favor? Vou resumir, então. A gente teve na monarquia recente, no Reino Unido, mulheres muito fortes, muito importantes, desde a rainha Mary, a rainha Elizabeth, a rainha mãe, a própria Elizabeth II, que teve uma monarquia, né, um reinado muito longo. E eu queria saber qual que o senhor espera que vai ser, como avalia que será o papel de Camila, né, nessa tradição de mulheres fortes na monarquia recente do Reino Unido. Professor, o Schelp está perguntando sobre qual que deve ser o papel de Camila na coroa britânica, professor.
Camila vem de uma família com longa tradição nos altos níveis da sociedade britânica, então eu acho que ele está bem formado para ser um apoio para o rei, mas ela não vai ter muito ativismo pessoal. Eu acho que ela vai estar sempre 3 passos atrás do rei nas cerimônias e vai ficar lá nas fotos. Mas acredita que você não vai ouvir ações muito fortes vindo dela. A família real trabalha como família, então você tem muitas cerimônias de menor porte. Então, quando é uma coisa de, sei lá, inauguração de um novo conjunto de habitacional a algum lugar, eles querem um membro da família real para representar a família real, então pode ser que ele é chamado para aquela cerimônia porque o Charles está em viagem para o exterior ou fazendo outra coisa. Então, sem dúvida, ela vai desempenhar papéis, mas papéis cerimoniais. Eu duvido que vai fazer mais do que isso. É impossível a gente falar da popularidade do agora rei coroado Charles III, não só da popularidade, mas da simpatia dele. Ele não é, cá entre nós, a pessoa mais simpática que a monarquia britânica nos últimos 70 anos viu, né? Ele teve a sombra da mãe, que foi uma rainha que viajou muito, teve muito contato com as colônias, foi uma rainha midiática até por conta do tempo em que ela esteve no reinado. E Charles é pai de William, e eu sou contemporâneo do príncipe William, a gente tem a mesma idade. Quando nós éramos adolescentes, então, o William, ele era o queridinho das meninas, né? Ele estampava as magazines, né, as revistas de adolescente, como um dos homens mais bonitos do mundo, um solteirão desejado mundialmente, e isso criou, claro, uma popularidade enorme. Casou com uma mulher belíssima, que tem traços, né, de uma futura rainha, deu ao trono os seus herdeiros. Como é que Charles fica nesse meio do caminho? Depois de um reinado absolutamente longevo e marcante de Elizabeth II, sendo pai de alguém que é muito mais carismático. Ele vai conseguir achar o seu lugar aí no trono, e ele que reaparece agora na frente das tropas? O Marcelo, antes da gente ouvir a resposta do professor, a gente queria que você descrevesse para os nossos ouvintes espectadores. As imagens anteriores mostravam, então, um campo verdejante bem aberto. É o Green Park e o St. James Park, que são 2 áreas verdes que circundam o Palácio de Buckingham, às costas dá para o Hyde Park, que é um bairro muito luxuoso de Londres, mas que ali há movimentos militares. Geralmente esses campos verdes aí ao lado do palácio são para justamente essas reuniões de tropas em que o rei passa a tropa em revista. E agora é o primeiro contato do rei coroado com outro tipo de súdito, né? Aí vou colocar eles fora aí do padrão, porque não são pessoas comuns. São, então, os integrantes das Forças Armadas. Foram destacados só neste sábado 5.000 homens e mulheres uniformizados de todas as patentes e de todos os rankings militares, né, de todas as forças, para participarem da cerimônia. Não estou falando das unidades de segurança, estou falando só para prestarem essas homenagens. Parte desses 5.000 que vieram de todas as partes do mundo onde o rei Charles ainda tem uma influência e onde ele ainda é reconhecido como soberano, a exemplo da Austrália, a exemplo do Canadá, das Ilhas Caribenhas, mandaram os seus militares que agora estão junto das suas tropas e serão homenageados pelo rei e principalmente estão prestando as suas homenagens ao rei Charles. Então essa é a descrição que a gente está vendo agora, e esse é um momento absolutamente simbólico de quando raramente, em público e a céu aberto, os militares tiram os seus capes e, no caso dos beefeaters, eles tiram os seus chapéus de pelo de urso, nesse hurra, que é muito tradicional dos corpos militares. Isso vem de uma tradição da Europa Ocidental, principalmente dos britânicos. Então é o hurra 3 vezes, que é uma prestação de homenagem agora dos militares
todos com uniformes de gala, né, uniformes de festa, não tem ninguém com um uniforme tático aí, não tem ninguém armado, né, as armas elas são apenas objetos decorativos e esse toque escocês com a gaita de Foley. Eu não sei quem está me ouvindo, se já teve a oportunidade de ouvir presencialmente uma apresentação de gaita de Foley, é absolutamente ensurdecedor, é algo muito característico. Então a gente tem aí um dos batalhões dos músicos dessas fanfarras, eles estão todos de gaita de Foley. Faço aqui as minhas apostas que quem está além dos muros do palácio, o público do lado de fora, está ouvindo claramente o entoar desse hino militar aí pela gaita de Foley de uma guarnição escocesa, Tiago. Pois é, e o professor pode responder a pergunta do Favalli na sequência, nesta imagem belíssima, não é, professor? O campo verde, 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 agora o rei volta para a área interna do palácio e da estrutura onde ele está nesse momento. Professor Derek Barnes, que é ex-presidente da cultura inglesa. Professor, por favor. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho Charles obviamente não tem o carisma da mãe, mas a mãe também não era de sair em festas, não era super carismática, era símbolo mais do que carisma pessoal. E Charles, eu acho, vai ter mais da mesma coisa. E de vez em quando ele pode surpreender. Eu ouvi relatos dele quando visitou Rio de Janeiro, uma década atrás, e foi para uma festa, dançou com uma senhora de uma banda de carnaval e se divertiu muito. Então tem até fotos disso. Então não é totalmente apagado. Eu acho que ele tem suas características mais atrativas e quem sabe durante os poucos anos que restam para ele de mostrar essas características, ele pode criar um certo uma aura um pouco mais atrativa. Mas eu entendo que até agora ele tem sido um pouco na sombra da mãe e não tem aparecido. Mas isso é correto para o filho. Filho de um rei não pode aparecer muito. Agora vai aparecer mais e como eu falei antes, eu acho, seguindo esses bonitos ideias, essas convicções dele sobre o meio ambiente, eu acho que ele vai ser bem recebido em muitas partes do mundo. Eu acho que isso vai ser muito positivo para ele. Então eu não vejo ele abdicando em favor do William e Catherine. Eu acho que algumas pessoas vão querer isso, mas isso não acontece na realeza britânica. Os reis ficam até morrer, essa é a tradição. O professor Derek, claro que o rei Charles III assume num momento sempre delicado para o planeta, com grandes desafios, e ele tem uma participação importante na discussão sobre as questões ambientais. O senhor acha que ele pode se envolver cada vez mais nesse tipo de discussão com o planeta em relação às questões ambientais, a forma como é possível apoiar os países como o Brasil, que tem esse desafio pela frente, professor? Eu acho que pode, eu acho que vai fazer isso. Agora, vai fazer isso de forma bem controlada. Ele não vai fazer entrevistas nos jornais e coisas assim, defendendo posições fortes. Antes de fazer qualquer visita ao exterior, ele vai conversar com o primeiro-ministro da época e vai ser tudo combinado dentro da posição governamental britânica, mas ele tem seu lado, então ele vai empurrar um pouco para o lado dele sempre, mas vai ser algo bem controlado, bem prática, mas controlado. Mas sim, para o planeta, eu acho que a coroação de Charles III vai ser muito importante.
E também, professor, o que destacar sobre a relação Brasil-Reino Unido? Quais são os principais temas que nos aproximam? Bom, eu acho que os dois são democráticos, então isso é uma coisa que hoje em dia é importante, defendendo a democracia, eleições livres a cada 4 anos, é muito importante. Eu acho que um viés social, a Inglaterra, apesar de ser mais liberal e mais capitalista, provavelmente, do que o Brasil, defende bem o lado social. Eu acho que essas são 2 áreas em comum. E cultural. A Inglaterra sempre gosta de promover sua própria cultura, mas também absorver a cultura dos outros. Então, sempre tem um certo intercâmbio entre Inglaterra e Brasil, inclusive promovido pela cultura inglesa, que eu era presidente até pouco tempo atrás. Então, tem laços fortes a nível governo a governo e tem esses culturais. Quanto a negócio, não tem tanto hoje em dia. 100 anos atrás tinha estrada de ferro, tinha geração de energia, gás, tudo isso era companhias britânicas. Mas hoje em dia a presença britânica na área de negócios, indústria, área bancária, tudo isso é bem menor. Mas esses laços políticos e culturais continuam fortes. Professor Derek Barnes, ex-presidente da cultura inglesa, mais uma vez, muito obrigado pela participação nesta cobertura especial da Jovem Pan. Voltaremos a nos falar sempre. Grande abraço, até a próxima, professor. God save the King. É isso aí. Valeu.